Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Sábado é dia de quê? É dia de estudo completo aqui no Vai Pelos Fundos. Se você não nos conhece, a ideia desse canal é trazer conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. E no vídeo de hoje a gente vai falar do PORD 11, esse que é um fundo de papel, está entregando aí em torno de 10% ao ano de rendimento. Ele fez a sua terceira captação, está chegando a um PL de 370 milhões de reais. E nesse vídeo a gente vai falar sobre gestão, relatório gerencial, vai abrir a carteira do fundo, vai falar do pipeline dessa nova emissão e ao final aquele resumo que todo mundo gosta, com vários insights muito importantes, especialmente sobre a política de investimentos desse fundo. Tenho certeza que vai agregar demais, então bora para esse vídeo. Iniciando o nosso vídeo sobre o PORD 11, o Polo FII Recebíveis Imobiliários 2. Ele que é administrado pela Oliveira Trust. Se não me engano, é o primeiro fundo imobiliário que a gente faz que tem a administração fiduciária da Oliveira, mas ela é uma grande administradora, sexta maior entre fundos imobiliários, tem 10 bilhões de reais sob administração. A gestão é feita pela Polo Capital, segmento e mandato TVM, então a gente está aqui na frente de mais um fundo de papel e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Polo Capital, uma casa fundada em 2002 que conta aí com 4 bilhões de reais sob gestão. Atualmente, eles têm 2 fundos de ações, 5 fundos multimercado de estratégia variadas e um fundo de renda fixa. Além disso, a casa ainda conta com outro fundo imobiliário, o PLRI 11, só que esse fundo é bem sui generis, ele é um fundo de papel, mas de prazo determinado. Então, se você observar ali a cotação e o patrimônio líquido desse fundo, vai ver que ele está caindo, né? Isso porque o fundo já está em fase de amortização. Dados do PORD 11, IPO dele em novembro de 2012 a R$100, então é um fundo bem antigo. Pico de cotação R$115,76 lá em 12 de dezembro de 2019 e o vale de cotação R$80 lá em 19 de março de 2020. Então, ao momento, o fundo realizou só 3 emissões. A primeira emissão captou 100 milhões de reais e esse PL foi estagnado até fevereiro de 2020, quando ele faz a segunda emissão, consegue captar 94,3 milhões de reais, uma emissão no valor de R$97 por cota, oferta 400. E agora ele encerrou a terceira emissão, ela se iniciou em maio de 2021, conseguiu captar 169,2 milhões de reais, com emissão no valor de R$96,41, novamente uma oferta pública e a taxa de distribuição foi de 3,72%. Alguns pontos de atenção, são 2 ofertas bem grandes, né? As 2 ofertas tentando aí dobrar o tamanho do fundo. A ideia de captação nessa terceira emissão era de 200 milhões de reais, então realmente ia dobrar o PL do fundo, acabou sendo captado um pouquinho abaixo disso. 2 ofertas públicas e a crítica que eu faço é que foram 2 emissões abaixo do VP. A gente sabe que em fundos imobiliários, emissão abaixo do VP nunca é interessante, ainda mais num fundo de papel, que é muito difícil recuperar esse patrimônio para o cotista que já estava no fundo, é sempre muito complicado. Outro dado relevante é essa taxa de distribuição de 3,7%, é uma taxa alta, porém, essas taxas para a oferta 400 até que são mais aceitáveis. Se fosse uma oferta 476, realmente estaria muito cara. E o pipeline dessa emissão veio trazido no último relatório gerencial. A gente vê aí que são 9 operações, 4 operações já estão em estado mais maturado e eu fiz aqui a média ponderada dessas operações: IPCA mais 7,3%, em torno de 135 milhões de reais, CDI mais 6%, em torno de 40 milhões de reais. Não vai dar para alocar tudo isso porque a gente viu, ele não conseguiu esse total aqui de 175 milhões de reais, vai ficar um pouquinho abaixo disso, mas é um dado legal, um dado importante para a gente ter uma ideia de onde deve ficar a taxa do PORD 11 nas próximas alocações. PORD 11 no mercado hoje, um patrimônio líquido de 200 milhões de reais, e o valor de mercado 194,1 milhões de reais. PVP dele então 0,97, é um fundo que está sendo negociado aí abaixo do seu VP. Em termos de liquidez, são 593 negócios por dia. Ele é 68º no IFIX, tem uma participação de 0,4% no índice e ele conta aí com uma base de 8.850 cotistas. A taxa de administração do fundo é de 0,9% do PL e a taxa de performance 15% do QCD, o yield do IMAB. Para quem não se lembra, o IMAB é uma cesta de títulos do Tesouro IPCA, que é calculada ali pela Ambima. Data com o último dia útil do mês, a data de pagamento, quinto dia útil do mês subsequente. O último rendimento do fundo foi de R$1
R$1,04 por cota, deu um dividend yield de 1,06%, no acumulado de 12 meses, R$10,29, um dividend yield de 10,46%. Trouxe aqui dois comparáveis que eu entendo que o nosso POR de 11 aqui é um fundo middle risk. Comparei com o CVBI 11 que entregou um pouquinho mais, R$12,43, um dividend yield de 11,87%, e o BCRI 11 que entregou R$12,59 nos últimos 12 meses, um dividend yield de 11,43%. Highlights do relatório gerencial de junho de 2021, iniciando pelo comentário da gestão. No mês de junho houve pré-pagamento do CRI Rio Ave, sendo que o fundo recebeu uma multa equivalente a 2% do saldo devedor. Isso tem acontecido bastante em vários fundos imobiliários. Inclusive o fundo destaca essa situação na sequência. Para uma carteira que busca retornos high yield com risco high grade, é esperado que haja pré-pagamento de tempos em tempos, especialmente quando o mercado está repleto de liquidez. Está dizendo aí que tem muito dinheiro rodando nas mãos dos cedentes, então muitas vezes eles querem abater essas dívidas que têm uma taxa mais alta, pegando ali uma nova operação de repente a uma taxa mais baixa. E na sequência vem um posicionamento do POR de 11 sobre a questão de tributação em fundos imobiliários. Houve um parecer lá do deputado relator da proposta de tributação para manter a isenção de fundos imobiliários, mas muita água para rolar. E além disso, essa conversa pode voltar a qualquer momento. Eu achei muito interessante esse posicionamento do POR de 11, eu quis trazer para vocês. E eles começam dizendo o seguinte: no mercado de FIIs, o assunto mais atual é a proposta do pacote tributário apresentado pelo governo de taxação das distribuições realizadas pelos FIIs. Acreditamos que ainda haverá muita discussão e a versão final poderá diferir muito da ideia original. Mesmo assim, gostaríamos de tecer alguns comentários a respeito do tema. Inicialmente, cabe mencionar que a leitura do pacote inicial é ruim, cria insegurança jurídica, afasta o pequeno investidor da bolsa e dificulta a formação de uma cultura de equities no país, não privilegia capitais e investimentos de longo prazo, não privilegia fundos e veículos que de fato injetam recursos no setor produtivo, não elimina assimetrias tributárias entre tipos de fundos e pessoas físicas. Na sequência, o POR destaca como seria o impacto nos fundos de tijolo e nos fundos de papel e também a questão de novas ofertas. Pensamos que os investidores de FIIs não pagariam a conta do IR sozinhos. Estimamos que o preço de mercado de imóveis deverá sentir parte do impacto, uma vez que os FIIs são grandes adquirentes e os gestores deverão ajustar suas propostas na margem para considerar a taxação dos cotistas de forma a maximizar seu yield líquido. Ou seja, ele está dizendo aqui que nos ativos de tijolo, os gestores vão ter que adequar a questão da taxação para manter um rendimento adequado. O mercado real também sofreria com esse ajuste. E o mesmo deve ocorrer na seara de crédito. Entendemos que boa parte do benefício fiscal de CRIs e CRAs foi capturado pelas empresas tomadoras de recursos que lograram colocar papéis a taxas artificialmente mais baixas. A eventual tributação sobre os rendimentos dos FIIs deverá acarretar um aumento no custo de captação em diversas emissões de segmentos empresariais, ou seja, parte do que o cotista perderia no imposto de renda poderá ser recuperado na carteira de novos investimentos. Ou seja, ele está falando aqui, as novas originações deveriam se adequar a essa questão de tributação para conseguir manter aquele spread, especialmente frente à renda fixa. E aí eles finalizam dizendo que entendem que para fundo imobiliário de papel seria muito mais fácil conseguir reverter isso em razão do processo constante de amortização dos CRIs e originação de novas operações, ao contrário dos fundos de tijolo, que tem portfólio mais estanque em relação às novas ofertas de FIIs. Mesmo se houver tributação dos rendimentos, o mercado de FIIs deverá seguir atraindo interesse de investidores. Dessa sorte, seria natural que os fundos continuassem crescendo via novas ofertas, muito provavelmente de forma mais paulatina inicialmente, o que é natural para que a comunidade investidora depure o efeito do IR. Partindo para a mini DRE, a gente vê aqui que o resultado grosso vem dos CRIs, os juros dos CRIs. Tem aqui também os ganhos realizados em fundos imobiliários e R$89 mil vieram de debêntures. Na verdade, a única debênture do portfólio a gente vai ver é uma da Trisul. E um dado que eu achei importante para a gente destacar é a questão do rendimento distribuído frente ao resultado do mês. A gente vê que em junho ele distribuiu aí R$2 milhões para um resultado de R$1.923.000. Em maio foi a mesma situação, uma distribuição de R$1.972.000 para um resultado de R$1.398.000. E no acumulado de 2021, a distribuição de R$10,7 milhões para um resultado acumulado aí de R$10,1 milhões, ou seja, o fundo foi queimando aí o caixa, foi queimando o que ele tinha de resultado acumulado. Ainda existe um pouquinho aqui de resultado acumulado de R$88 mil. Trazendo os dados da carteira, a gente vê que hoje tem muito recurso em caixa, né? 53% aí do ativo, 26% em CRI corporativo, então esse é um fundo que foca especialmente em CRIs corporativos, 11% em CRI pulverizado, 4% em debênture e 6% em fundos
fundos imobiliários. Essa carteira de fundos imobiliários já foi bem maior, especialmente lá no pico da crise, março, abril de 2020, eles alocaram bastante em fundos imobiliários, viram muitas oportunidades. Por tipo de CRI, então, a gente vê que 69% da carteira é corporativa, 31% é pulverizado. E agora, por indexador, a gente vê que a carteira de CRI é bem diversificada, né? 26% em CDI+, 33% em GPM, 29% em IPCA e tem aí 12% em títulos pré-fixados. E na sequência a tabela de taxa média, se a gente observar, os dados não se conversam muito aqui, né? O portfólio em CDI dá a entender que é 67%. Na verdade são esses 26% em CRI, o restante aqui é o que está em caixa. Então fica um alerta para quem está olhando esse relatório gerencial para não cair nessa pegadinha. Até acho que o POR 11 errou, né? Ele deveria ter colocado aqui só o percentual em CRI, deixando a parte de caixa apartada. Mas a gente vê que em CDI é uma taxa média de 4,58%, em IGPM 8,69%, em IPCA 7,35% e aquele ativo pré-fixado uma taxa média aí de 10%. É interessante a gente ver que o pipeline da nova oferta mantém 7,3% mais IPCA como taxa e em CDI sobe um pouquinho, os dois CRIs voltados para CDI são em 6%. Olhando agora a carteira de CRI, são 22 operações e eu trago alguns insights muito legais para vocês. Primeira coisa, a gente vê que na parte de cima da tabela são todos CRIs indexados a IGPM e a gente observa que foram operações originadas há bastante tempo. Outro ponto que eu destaquei aqui é a questão do emissor. A gente vê aqui que alguns CRIs têm como emissor a securitizadora Apollo Sec, Apollo Capital, além de ter a questão de asset, eles têm também uma securitizadora, mas eles não se limitam a ela, né? A gente vê aqui e tem outras securitizadoras, Habitasec, Orinvest. Quis destacar aqui também que no meio dessas operações eles têm aqui uma debênture, uma debênture da Trisul. O fundo já teve mais debêntures na carteira e ele preferiu fazer a conversão dessas debêntures para CRI. Isso porque o CRI é isento dentro do fundo imobiliário e a debênture não, isso é um ponto importante. E para fechar a questão do patrimônio líquido, sempre falo para vocês que é interessante a gente ver uma carteira bem diversificada, bem pulverizada, e a gente vê que aparentemente é isso que acontece, né? Aqui a debênture da Trisul representando 4,26%, esse CRI Confrio representando aqui 5,15%, o CRI Alcolina representando 5,1%, mas esses percentuais eles ficam bem baixos porque o fundo já está contabilizando o recurso de caixa. Tanto que se a gente abrir o relatório gerencial do mês anterior, esses CRIs aqui eles representam 10, 9%, então eles têm uma participação muito grande dentro do PL. Essa nova emissão vai ser muito importante para o fundo conseguir diversificar mais esse número de operações. E para fechar eu faço uma crítica, eu acho que o fundo poderia trazer outros dados relevantes, especialmente nesses CRIs pulverizados, como o LTV e razão saldo devedor, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada dessa carteira. Por outro lado, no relatório gerencial eles trazem uma divisão interessante entre CRI pulverizado e CRI corporativo. A gente vê aqui que são então 10 operações de CRI pulverizado, 90% voltado para CRI residencial, 10% voltado para CRI comercial, um LTV médio de 74,7%. Vocês sabem que eu sempre gosto de ver um LTV um pouquinho mais baixo, em torno de 60%, e o spread dessa carteira em IPCA mais 7,5%. Já na parte de CRI corporativo, 11 operações, LTV médio bem melhor de 53,8%, e o spread dessa carteira é de IPCA mais 7,9%, e a gente observa que o grosso dessa carteira tem cessão de recebíveis e alienação fiduciária dos imóveis, 60% da carteira nessa condição, então tem ali uma garantia real, 20% de cessão de aluguéis, 9% aqui de cessão de aluguéis, mais alienação fiduciária dos imóveis e algumas outras posições menores aqui. E olhando para a questão de garantias, a gente vê que o grosso da carteira está com cessão de recebíveis, mais alienação fiduciária dos imóveis, tem 20% aqui com cessão de aluguéis sem uma garantia real, e cessão de aluguéis mais alienação fiduciária de imóveis com 9%, e as outras participações são bem menores aqui. E agora aquele resumo que todo mundo adora. O POR 11, na minha concepção, é um fundo middle risk, ele paga a inflação mais 7% e ele está em expansão. Ele ficou bastante tempo estagnado e a partir de 2020 ele iniciou um processo de novas emissões. Agora ele praticamente dobra de tamanho e chega a um PL de 370 milhões de reais. Um dado interessante é que esse fundo até o final de 2019 ele distribuía semestralmente e a partir de 2020 ele passou a distribuir mensalmente, isso para atender um público do varejo que gosta, né, dessa renda passiva e dessa renda mensal, e também melhorando o contato com o público de varejo. A partir de junho de 2020 eles deram um upgrade no relatório, o relatório melhorou muito, isso trouxe uma comunicação e uma transparência, mas como eu já falei para vocês, acho que tem
potencial para evoluir, eles podem trazer mais informações, especialmente daqueles CRIs pulverizados. Ainda é um fundo com portfólio menos diversificado, mas isso deve se alterar com a terceira emissão que está aí para ser alocada. Na última emissão, como eu comentei para vocês durante o vídeo, eles se aproveitaram bem do caixa, fazendo uma alocação em FIIs de março a maio de 2020, chegou a ter 18% do PL alocado em fundos imobiliários. Atualmente a posição em FII é marginal, como a gente já viu, 6%. Pode ser que agora em julho eles tenham aumentado essas alocações, isso porque a gente viu muitos fundos imobiliários caindo bastante em razão da proposta de tributação. Outro dado importante, eles têm a preferência por CRI corporativo, mas dentro dos CRIs pulverizados, eles sempre pegam operações com estoque performado. A gestão não gosta de correr o risco de equity. Eu vi em algumas entrevistas, a gente sempre assiste várias entrevistas para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, se você está gostando desse vídeo, se está sendo relevante para você, por favor, deixa o like, deixa o comentário. Isso é muito importante para a gente, muito gratificante também. Outro dado importante é um fundo que fica mais focado em inflação, IGPM e IPCA, mas a gestão fala que não tem exclusividade de indexador, tanto que a gente viu que no novo pipeline também tem operações sendo originadas em CDI. Colocam algumas debêntures no portfólio, embora busquem sempre conversão em CRI para benefício tributário. Além disso, a gente viu que eles têm a Polo Sec dentro do mesmo grupo, mas eles não se limitam a operações próprias, o que eu acho um ponto positivo. A diversificação também em emissores é importante. O meu maior incômodo com o fundo foram duas ofertas 400 e abaixo do VP. Eu acho que o futuro é a oferta 476 voltada só para cotistas, isso privilegia, né, quem já está no fundo, e especialmente a questão de ser abaixo do VP, eu acho que não faz o menor sentido. Tenho certeza que no futuro o PORD vai rever essa situação. E um dado que eu fui buscar para vocês é a questão dos critérios da política de investimentos que está lá no regulamento. São poucos fundos que delineiam tão bem essa política de investimentos, então esse é um ponto positivo também para o PORD 11. Eles falam aí que quanto à senioridade, os CRIs série sênior e série única podem ser até 100% do PL, já os CRIs de série subordinada, no máximo 20% do PL. A gente lembra que o CRI série subordinada, ele existe exatamente como garantia da operação da série sênior, né? Ou seja, ele só recebe os pagamentos após a quitação da série sênior. Quanto às garantias, CRI com alienação fiduciária de imóvel até 100% do PL, CRI sem alienação fiduciária de imóvel, mas com outra garantia real até 50% do PL, e CRI sem garantia real, o máximo aí de 20% do PL. E como a gente viu, pode estar exatamente nessa condição limite, tem hoje 20% do PL sem garantia real. Quanto ao lastro pulverizado, CRI residencial não loteamento ou comercial até 100% do PL, e CRI loteamento performado até 10% do PL, e home equity, que é a questão lá do refinanciamento imobiliário, até 50% do PL. Então a gente vê que até por regulamento o fundo deixa de lado a questão de risco de obra, ele faz questão aí de exigir loteamento já performado. Pessoal, o que eu tinha para falar do PORD 11 era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e tenha sido informativo. Peço novamente seu like, seu comentário, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.